dos Adoradores. Dos Adoradores, um grupo de adolescentes, crianças que cantam lá na igreja. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, enfim vou descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, enfim vou descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Tá. Deu para escutar direitinho? A próxima música também é dos Adoradores, que eu gosto muito. E eu vou colocar o playback dela. Me fala se tá escutando. Maria, me fala se tá escutando o playback, por favor. Tá tranquilo. Uhum. Tá ouvindo bem. Ok. Tá dando para escutar a música? Não. Tá. Muitos dizem que conhecem a Jesus, muitos dizem que acreditam na cruz, mas não querem abandonar os desejos que o mundo oferece, não querem adorar como realmente ele merece. Por isso é tempo de mudar e reconhecer que ele é Deus e outro igual não há. Tremendo e santo é, majestoso só tu és santo, poderoso é Senhor, tremendo e santo é, majestoso só tu és santo, poderoso é Senhor, e outro igual não há. Muitos dizem que conhecem a Jesus, muitos dizem que acreditam na cruz, mas não querem abandonar os desejos que o mundo oferece, não querem
adorar como realmente Ele merece. Por isso é tempo de mudar e reconhecer que Ele é Deus e outro igual não há. Majestoso só tu és, tu és santo, poderoso és, Senhor, tremendo só tu és. Majestoso só tu és, tu és santo, poderoso és, Senhor, e outro igual não há. Tu és digno de honra e de glória. O universo é pequeno, tempo de tua glória. Foi por nós que morreu e nunca. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és digno de honra e de glória. O universo é pequeno, tempo de tua glória. Foi por nós que morreu e nunca. Louvado seja o teu nome, Jesus. Adorado seja o teu nome, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Majestoso és, tu és santo, poderoso és, Senhor, tremendo santo és. Majestoso és, tu és santo, poderoso és, Senhor, tremendo santo és. Majestoso só tu és, tu és santo, poderoso és, Senhor, quando vai. Oi, mãe. É isso mesmo que eu preparei por agora. Boa noite, irmãs. Como a Marise disse, meu nome é Silvânia, sou da Igreja da Márcia, na Rua Genebra. Tenho 30 anos de caminhada com... Não, 32 anos de caminhada com o Senhor. Estou errando as contas, tem tanto tempo. 32 anos de caminhada com o Senhor. Sou casada com o Roland, eu não sei se quem conhece ele aqui. Tenho 3 filhos e sou uma dona de casa. Mas com o coração disposto para o Senhor, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Ontem a Márcia mandou mensagem, estava passando mal, e ela perguntou se ela... Olha, tinha um se, né, gente? Se ela não melhorasse, você poderia falar no lugar dela. Então, assim, tem um se aí na frente, de repente. Pode ser que eu não precise, né? Eu, geralmente, gente, quando eu vou falar, eu preciso de pelo menos 1 mês de preparo, porque eu sou mais nervosa, a memória não guarda direito. E eu falei, nossa, Deus, eu vou falar de um dia para o outro, assim, como é que vai ser? Aí o Senhor falou comigo assim, fala do que eu tenho falado para você, né? Não procure grandes coisas, né? Fale do que você tem visto, né? Do que eu tenho ministrado ao seu coração. E, como eu disse, eu preparo antes, daqui uns 3 meses eu vou dar uma escola dominical e vai ser em cima do livro de Esther. E eu tenho lido o livro de Esther, porque para poder ir memorizando e aprendendo. A gente não tá ouvindo muito barulho, não, né? Porque tá terrível aqui em volta. Então, vou falar um pouquinho do que Deus tem ministrado no meu coração
né? Ainda bem superficialmente, nada muito profundo, né? Porque eu estou começando a caminhar. Eu falo que eu estou caminhando com a Esther. Todos os dias eu tenho um encontro com a Esther, né? A gente se encontra e eu fico aprendendo um pouco da história dela. E, gente, que coisa tremenda que é quando a gente tira tempo para ouvir o que a palavra de Deus diz, né? Como Deus fala conosco. E, às vezes, nos mínimos detalhes, quando você tira tempo para fazer uma leitura correta da palavra de Deus, sem ser aquele devocional corrido, sem ser aquela correria, se dá uma lidinha, sem você nem presta atenção no que você lê. Né? A gente precisa estar atento com a palavra de Deus, ter mais reverência na hora de ler a palavra de Deus, para que Deus possa falar conosco. Lendo o livro de Esther, vem na minha mente uma frase que eu gosto muito, que as meninas aí da igreja até sabem que eu sempre uso essa frase, que a frase é a seguinte, que diz assim: só Deus conhece por inteiro o risco do bordado. Né? Essa frase estava numa folhinha que era de bordadeiras. Aí tinha um bordado lindo no fundo, a frase está até escrita em francês lá nessa folhinha, e eu guardei, porque eu achei muito profundo, porque tem a tela no fundo, né, o bordado que a pessoa fez, e fala que só Deus conhece por inteiro, porque a gente só vê pedacinho por pedacinho do bordado da nossa vida, né? E Deus sabe onde cada detalhe se encaixa, né? E o livro de Esther me remeteu a isso por causa de uma frase que o tio dela, o Mordecai, fala, não sei, daqui a pouco eu vou contar a história para vocês, que está lá no capítulo 4, que ele diz o seguinte, olha, o capítulo Esther, capítulo 4, versículo... Nossa, Jesus, que eu não estou enxergando esse. Versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagine que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, para uma conjuntura como essa, é que fosse elevada a rainha. A história de Esther é uma história muito legal, né? Eu falo assim que ela me lembra um pouco um conto de fadas, né? Não parece um pouquinho? Eu não sei se vocês gostam, assim, mas eu gosto de contos de fada, gosto de romance, dessas histórias assim. E eu fico pensando assim que deve ter servido de inspiração para alguém que criou conto de fadas aí, né? A história de uma plebeia que vira rainha, né? E tem o rei, tem o palácio, né, que são itens, né, que fazem parte de um conto de fadas. Tem o homem mau, tem a fada madrinha, ou a pessoa que faz tudo acontecer. Nós temos aqui o Mordecai, né, que está por trás de Esther, ajudando, cuidando para que tudo dê certo, para que as coisas caminhem corretamente, né? E temos o agir invisível de Deus. O interessante nessa palavra, desse livro, uma curiosidade, é que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther, nenhuma vez, né? E, no entanto, gente, do início ao fim, você consegue ver a mão de Deus, você fala que é tremendo demais. Você vê o mover de Deus, daquele que conhece por inteiro o risco do bordado, que sabe onde todas as coisas se encaixam, né? A minha mente, assim, eu brinco muito com a minha mente, assim, minha mente é muito, como é que eu digo? Muito criativa algumas vezes, né? Que eu pensei assim, nossa, se é uma tapeçaria nossa vida, a tapeçaria da Esther é um tapete persa, né, gente? Um tapete, ó, chiquérrimo, né? Com nuances, com cores maravilhosas, né? Tapete persa da vida da Esther. Ó, voltando aqui, já viajei aqui na história. Mas é muito legal a gente ver, muito interessante a gente ver esse mover de Deus, né? Quando você vai para a palavra buscando o agir de Deus, você consegue enxergar o agir de Deus do início ao fim do livro de Esther. Quer dizer, da palavra toda, na verdade, né, gente? Eu estou puxando a sardinha para o nosso livro aqui, que a gente vai estar lendo agora. A história nos diz que Assuero, ou Xerxes, né, o rei da Síria, Pérsia, gente, desculpa, o rei da Pérsia, fez um grande banquete, convidou o alto escalão do país, de todas as províncias dele,
para mostrar para eles o poderio dele, o reino dele. Né? E durante 6 meses ele ficou mostrando a grandeza do reino dele. Passados esses 6 meses, ele fez uma festa para o povão. 7 dias de festa. E no auge da festa lá, ele disse, eu quero ver a rainha, eu quero que a rainha venha aqui, que eu quero mostrar, exibir para todo mundo a beleza da minha rainha. Que se chamava Vasti. Vasti não quis ir. E o rei ficou muito bravo, muito bravo. E seguindo os conselhos daqueles que estavam com ele, eu imagino que já devia estar alto na bebida, sem perspectiva, sem equilíbrio, né? O cara falou, não, destitui ela do cargo dela. Vamos arrumar outra rainha. Aí, nisso, a gente já começa a ver um mover de Deus, né? Uma rainha é destituída do seu cargo. E então, eles falam assim, fazem uma proposta para o rei, que eu acho que o rei deve ter gostado muito, né? Que ele falou assim, que ele escolhesse entre todas as mulheres do seu reino, uma para ele casar. Todas as virgens, uma para ele se casar. E ele pega, sai o edital, e eles convocam todas as virgens de todas as províncias, né? E as mulheres vão para este lugar, e lá elas têm, interessante, né? 1 ano de tratamento, de beleza, imagina, 1 ano de tratamento. Hoje em dia eu até penso que não daria muito certo, né, gente? Que todo mundo quer a beleza instantânea, né? As mulheres estão correndo atrás de algo que traga um resultado rápido, né? Não estão atrás, não querem. Então, hoje em dia não faria sucesso o kit de beleza da rainha Esther, não faria muito sucesso com as mulheres hoje. Mas, dentre essas mulheres, estava Esther. E uma coisa muito... Além de ser bela, a gente tinha que ser muito bonita, né? E falam que Esther era muito bonita, uma das mulheres mais bonitas que já existiu. Era a rainha Esther. Mas ela tinha algo mais, ela tinha um diferencial, porque a palavra de Deus, em vários pontos, depois vocês leiam, eu desafio vocês leiam esse livro, vocês vão ver lá, que fala que ela achava favor diante de todos que haviam. Diante dos olhos de todos, ela achava graça. Né? Eu falei assim, gente, qual era o diferencial na vida de Esther? O que fazia com que Esther, né, tivesse esse diferencial, que as pessoas olhassem para ela e ela encontrasse favor, olhassem para ela e vissem graça nela, né? A beleza interior, algo muito mais profundo do que a aparência, né? Como diz lá em Provérbios, enganosa é a graça, mas é outra graça, né? Graça de beleza. E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, eu creio assim que a palavra de Deus diz que Esther ficou órfã quando ela era criança, e quem criou ela foi Mordecai. E as atitudes de Mordecai, que a gente vê ao longo da palavra, ele era um homem temente ao Senhor. Essa menina foi educada na presença do Senhor. Ela conhecia o Senhor. E isso fez diferença na vida dela. Né? E também a gente vê também o propósito de Deus por trás da história, para que Esther chegasse a ser rainha. E Esther foi escolhida como a rainha do rei Assuero. Ele se casa com ela e ela passa a ser a rainha, uma judia, embora ela omitisse, né, a sua procedência, uma rainha que era judia, que era de um povo exilado, que não era o povo deles, né? Ela não era do povo deles. Né? E a conselho de Mordecai, ela não revela quem ela era. E passado um tempo, levanta-se um homem, que é o nosso vilão da história, né? Que é o homem mau, como diz a Esther, que é Amã. Amã era o homem... A gente não explica como é que ele chegou, mas ele chegou como o segundo do rei. Ele era o alto escalão do governo. Né? E todos se curvavam diante dele, menos uma pessoa. Quem era? Mordecai. Mordecai não se curvava diante de Amã. E aquilo, gente, deixou Amã muito bravo, muito invocado. Né? Eu imagino que Amã era um cara orgulhoso, arrogante, né? Senhor de si, que achava que todos estavam abaixo dele. Vocês já conheceram alguém assim? Que se acha melhor, que está no topo, né? Que é o bam, o resto é resto. Né? E Mordecai não se curvou diante dele. E uma coisa interessante na palavra de Deus, que é uma coisa para a gente observar também, gente, é que a origem da pessoa diz muito do que ela é. E eu fiquei assim, Deus, por quê? Por que esse homem
odiava os judeus, que não odiava só Mordecai, né? Ele odiava os judeus. Por que esse homem odiava os judeus? Aí você vai estudar a origem dele, ele tem origem nos amalequitas, né? De um povo que odiava, que perseguia o povo de Deus. E o pai dele, a palavra de Deus diz aqui, o pai dele odiava os judeus. Então, ele herdou do pai esse ódio pelos judeus. E ele perseguia os judeus. E ele resolveu, assim, não pode continuar assim. E ele convence o rei que os judeus são inimigos, faça com que o rei faça um decreto no qual dizia que todos os judeus deveriam ser exterminados. E marca até uma data, ele joga sorte, marca uma data, daqui a um ano os judeus serão exterminados, aniquilados, que esse era o objetivo dele, acabar com a raça dos judeus. E Mordecai ficou sabendo disso. O que Mordecai faz? Ele era um homem muito esperto, né? O que ele faz? Ele pega, veste de pano de saco e vai para a porta da entrada da cidade, onde Esther poderia vê-lo. E ao vê-lo daquele jeito, ela manda procurar e levar roupas para ele trocar, e ele fala assim, não, eu não vou trocar de roupa, eu não vou trocar. Aí Esther manda os servos dela de novo, aí ele pega e explica a situação e fala que o povo dele estava correndo risco de morte. E que ela era a única que poderia ajudá-los. Ele pede que ela vá diante do rei e interceda diante deles, né? Diante do rei por eles. Então Esther fala para ele, não, não posso, porque tem um mês que o rei não me manda chamar. Se eu chegar diante dele, ele vai me matar, que é pena de morte para quem aproxima do rei sem que o rei permita. Ela estava com medo, né? E o medo até assim, compreensível, né? De morrer. Só que o tio dela vira para ela e fala assim, aqui, você acha que por você ser, o texto que eu li, né? Que por você ser rainha, você vai escapar? Não, tampouco. Olha, pode até ser que a gente arrume um outro livramento, mas você com certeza vai morrer. Então Esther fala assim, não, eu vou, mas eu não vou sozinha. Quer dizer, ela ia sozinha, mas nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar na retaguarda. Vocês vão entrar na brecha por mim, vão orar por mim. Vamos fazer um jejum, 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas, você convoca o povo e faça um jejum por mim. E eu vou à presença do rei. E tem uma frase dela que é muito interessante, né? Que ela diz, se perecer, pereci. Se eu morrer nesse intento de cumprir esse propósito para o qual eu fui chamada, morri. Mas morri pelo menos fazendo o que era certo. E a palavra de Deus continua dizendo que ela foi até a presença do rei, ela achou graça diante do rei, o rei estendeu o cetro dele para ela, e ela pôde na presença dele. E Esther chama Amã e o rei para um banquete. E eles vão, e agora vocês imaginam como é que a Amã devia estar se sentindo, né? A rainha Esther, a própria rainha me convidou, gente. Acabou, cheguei no nível, estou no topo do topo, né? Estou agora o maioral realmente. Agora que os judeus vão cair por terra mesmo, né? E a palavra de Deus diz, gente, que ele foi no banquete, mas na hora que ele saiu do banquete, quem estava na porta? Mordecai. E ele foi para casa muito irado com Mordecai. E a mulher dele disse aqui, faz o seguinte, faça uma forca para Mordecai e amanhã, como você achou mercê diante do rei, você vai para o rei e você vai pedir e ele certamente vai deixar que você enforque esse Mordecai. E assim, no outro dia cedinho, ele foi lá todo saltitante para pedir o rei para... Saltitante da minha parte, viu, gente? Não está na palavra isso, não. Para que, né, matasse o Mordecai. Só que, durante a madrugada, olha só, vocês acreditam em coincidência? Eu não acredito. O rei perdeu o sono e foi ler as crônicas. E nas crônicas estava escrito que, certa vez, Mordecai descobriu um plano de 2 eunucos para matar o rei e denunciou esse plano e salvou a vida do rei. E o rei perguntou, o que fizeram para honrar Mordecai pelo que ele fez a mim? Ele fez algo tão tremendo, o que fizeram para ele? Ele disse, nada, Senhor. Aí ele, veja quem está ali no pátio, chame-o. E era quem? Amã. Aí
Aí ele chega, eu falei que é uma coisa muito interessante, tem até um toque de humor nessa história, né? Que aí ele chega para o rei fala assim, o que deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Quem que vocês acham que Amã pensou que o rei queria honrar? Ele, né? Lógico, né? Nossa, agora é hora. Vou ser honrado mesmo na frente de toda a cidade. Aí ele fala, pegue seus trajes reais e vista nele, pega o seu cavalo, coloque ele sentado no cavalo, coloque a sua coroa real na cabeça dele, e mande que um alto oficial leve ele pela rua, puxando o cavalo, e diga, assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Aí o que o rei falou? Pois vá, pegue Mordecai e faça isso com ele. E você puxa o cavalo. Gente, eu falei assim, é Deus, gente. Uma história tremenda, né? O cara pensando que ele ia ser honrado, e ele vai honrar aquele que ele odiava. E a palavra de Deus diz, gente, que ele ficou enjoado com aquilo que ele fez. Ele quase passou mal diante daquilo, gente, dele puxar, honrando o inimigo dele. Né, o inimigo só dele mesmo, né, que era do coração dele. Né? Talvez Mordecai nem quisesse ser inimigo dele. Né? Era só de Amã, era o coração de Amã. E quando Amã chega em casa, a mulher dele e os amigos dele dizem, se esse Mordecai for dos judeus, a sua queda começou, você vai cair. Nisso, levam ele para o castelo, para o banquete, e lá Esther o desmascara, diz que, né, esse Amã queria destruir o povo dele. O rei fica muito bravo, né, e manda enforcar Amã na forca que ele mesmo tinha feito, né? E só que o edital do rei, gente, não podia ser revertido, né? Então o rei dá a Mordecai a autoridade para fazer aquilo que ele bem entendesse para ajudar o seu povo. Então ele dá ao povo o direito de revidar, né? E o povo revida, tem uma grande vitória em cima dos seus inimigos, né? E Mordecai e Esther estabelecem uma festa que chama Purim. Não sei se vocês já ouviram falar que é a festa do Purim, que existe até hoje, gente, essa celebração. É muito interessante. O livro de Esther é lido durante essa celebração, dão esmolas, ajudam as pessoas carentes, tem grandes banquetes, tem jejum. Então, até hoje, essa história é lembrada, né? De como Deus usou uma mulher judia que ele colocou no poder, né, como rainha, para ser aquela que livraria o povo. E o povo celebra esse livramento, né? O povo judeu sempre foi perseguido, né, gente? Mas eles celebram esse livramento, o livramento que Deus deu a eles. Aí eu falei com você, só Deus conhece por inteiro o risco do bordado, porque, né, Deus colocou Esther ali, porque ele tinha um propósito para a vida de Esther. E como eu disse para vocês, e eu ainda estou bem superficialmente no texto, mas eu queria falar com vocês um pouquinho do que Deus falou comigo através dessa leitura, através da vida de Esther, né? Primeiro Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente passa circunstâncias, pode falar assim, Deus perdeu o controle, Deus não está cuidando, as coisas estão soltas, as pessoas estão fazendo o que bem entendem. Né? De uma forma que a gente não entende, estão, né? Mas Deus está no controle, né? E a história de Esther, pra gente, é uma história de esperança, né? Esperança num Deus que interfere na história, que tem o poder de mudar a história e que faz com que tudo concorra para que os seus propósitos sejam cumpridos. Então, a primeira lição que eu aprendi com Esther, Deus está no controle, Deus não perde o domínio da história. Né? E ele está fazendo com que todas as coisas se encaixem nos devidos lugares para que seus propósitos sejam cumpridos. Lá em Romanos 8, 28, tem um versículo muito, sabe? Que ele diz assim, 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? E mais para frente ele fala que o propósito de Deus é fazer com que todos nós cheguemos a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Então, muitas vezes a gente pensa assim, né, Deus fechou uma porta, vai abrir outra. Eu perdi aqui, mas vou ganhar dobrado lá.
Né? Às vezes pode até acontecer, mas não é esse o propósito de Deus. Deus não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é formar Cristo em nós. Então, eu falo que o risco do bordado, gente, o risco do bordado da nossa vida, eu brinquei que da tapeçaria externa, mas não é o tapete da externa, a tapeçaria persa, né? É a imagem de Jesus. O que Deus vai forjando em nós, através de cada circunstância, através de cada ganho, cada perda, tudo que acontece na nossa vida. O objetivo de Deus é forjar Cristo em nós, é ver refletida em nós a imagem do seu Filho. Né? E a gente tem uma responsabilidade de permitir, gente, que Ele trabalhe em nós. Quantas vezes a gente sofre, eu falo que é desperdiçar o sofrimento. Você sofre sem aprender o que Deus tem para você. Você sofre sem experimentar a provisão, a graça que Deus tem para você. Né? E você desperdiça a circunstância porque era uma oportunidade de Deus forjar Cristo em você. Né? Por mais difícil que seja a circunstância, por mais difícil que sejam as lutas, as perdas, Deus tem propósito, tem graça, provisão, e Ele tem esse objetivo de formar Cristo em nós. Então, como eu disse, uma mensagem de esperança, Deus está no controle. Uma outra coisa que Deus me falou, onde você está, Silvânia? Onde Deus tem te colocado? Né? Às vezes você pensa assim, se eu fosse fulano de tal, aquela empresária cheia de dinheiro, Deus poderia me usar muito mais, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Se eu tivesse o dom do fulano ali de cantar, eu poderia estar cantando, por aí, louvando, agradecendo o nome do Senhor. A gente sempre se esconde atrás de alguma coisa, né? A gente quer o outro, quer outra coisa, quer uma outra coisa. Mas Deus quer nos usar onde a gente está, né? E uma outra coisa que Deus falou comigo, que onde eu estou, o que eu faço, não determina quem eu sou. Eu preciso ter a minha identidade de mulher na presença do Senhor, de saber quem eu sou em Cristo. Amada, aceita, restaurada, né? É tanta coisa, gente, se você começar a falar, né? Renovada, salva, alcançada, é tanta capacitada, é tanta coisa que eu sou em Cristo. E é quem eu sou em Cristo que me capacita a ser usada por Ele onde Ele me colocou. Às vezes eu sou dona de casa, às vezes eu falo assim, eu sou só uma dona de casa, não faço nada, né? Gente, Deus quer me usar onde Ele me colocou. Onde Deus te colocou é onde Deus quer te usar, né? E Deus está podendo usar você. Como é que tem sido? Deus tem usado a sua vida? Ou você, como a rainha Esther, né? Ou eu, se esconde atrás de alguma desculpa para que Deus não te use? Para que Deus não use a sua vida para que os propósitos dele sejam cumpridos, né? Então, como Mordecai, Deus diz para mim, não foi precisamente para isso que eu te coloquei aí, onde você está, para que você seja usada, para que você seja um vaso de bênção para manifestar a glória do Senhor, ser um instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. E outra coisa que Deus falou comigo não lute as suas batalhas sozinhos. Eu sei que tem coisa que você vai enfrentar, igual carregar o meu filho, igual eu fui carregar meu filho, eu tenho um filho que é cadeirante, eu fui carregar ele, mandei a minha segurar a cadeira, a minha filha, ela não conseguiu segurar a cadeira e eu fui no chão. Imagina, 70 quilos no chão para levantar, tive que chamar o meu marido para ajudar. Então, tem certas coisas que eu vou ter que carregar. Mas Deus falou comigo assim, você não precisa batalhar suas batalhas sozinhos. Arrume pessoas para caminhar junto com você, mulheres que se coloquem na brecha, mulheres que fiquem na retaguarda, que orem por você. Não tenha vergonha de reconhecer que você precisa de ajuda. Né? Às vezes a gente quer ser tão autossuficiente, quer pensar, eu dou conta, ou então assim, não, como é que as pessoas vão pensar? Eu só falo que eu tenho Deus, como é que eu vou ficar pedindo ajuda? Não, Deus colocou as pessoas ao nosso redor como provisão para a nossa vida. Né? Então, não tenha vergonha, gente, de reconhecer que você precisa de ajuda. Né? Para assim, diga para a irmã, ore por mim, eu não estou bem. Né? Me ajuda, jejua por mim, né? Faça um jejum aí por mim, para que Deus me sustente,
se coloque na brecha por mim, né? A gente precisa uma das outras. Esse grupo está vendo tantas mulheres lindas aqui, né? A gente precisa uma da outra. Né? Tem uma rede, gente, redes de amigas, redes de pessoas com quem você pode contar. E às vezes você fica em casa sofrendo sozinha. Você não precisa sofrer sozinha. Use aqueles que Deus colocou ao seu redor. Use no bom sentido, tá, gente? Mas né, Deus colocou, às vezes você se sente tão sozinha, mas é porque você não consegue tirar os olhos do seu problema. E você não consegue contemplar aqueles que estão ao seu redor prontos para te servir. Né? Esteja aberto para aqueles que podem te ajudar. Uma outra coisa, nossa, eu já vou falar, é tanta coisa que Deus vai falando no meu coração. Estamos vivendo num mundo muito difícil. A gente tem visto uma inversão muito grande dos valores. O que era certo, agora é errado, o que era errado, agora é certo, e a gente tem que engolir, não pode falar, não pode se manifestar, não pode falar a nossa expressão, né? Ou falar nada contra, não só em relação a uma coisa, em relação a tudo mesmo, de uma forma geral. Né? Isso é um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e chegou, está culminando agora, gente. É um trabalho que foi feito. Né? E você se pergunta, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não tenho voz ativa na sociedade. Eu não tenho cargo político, né? Eu não tenho nada que eu possa. Eu estou mais velha, o que eu vou fazer? Aí outra vez veio a palavra de Mordecai. Será que não foi justamente por isso que você está aqui hoje, salva, alcançada pelo Senhor? Nós temos livre acesso ao trono da graça, gente. O cetro do rei está erguido para nós, né? Lá em Hebreus fala assim que entremos, como é que é? Esqueci o versículo, gente. Ai, meu Deus. Nossa, fugiu. A memória não tá boa, não. Eu sei esse de cor, sabia, pelo menos. Hebreus 4:16. Se alguém souber e quiser abrir aí, porque eu nem tô achando aqui na Bíblia. Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Né? O trono dos céus está aberto. Né? E o desafio de Deus para nós é que nós nos coloquemos na brecha. Que nós nos coloquemos como Esther, que a gente se disponha, que a gente vá ao trono do rei, para rogar ao Senhor pelo nosso povo, para clamar ao Senhor, aquele que tem o poder de mudar a história, aquele que tem o controle de todas as coisas, para que ele haja ao nosso redor, no nosso país, né? E que a gente se disponha para ser usado por ele também, para ser bênção na vida daquele que está ao nosso lado, né? De estar dispostos. Nós somos chamados, né, para sermos, para fazer diferença na sociedade que a gente vive, né? E provavelmente, possivelmente, como disse Mordecai, foi para isso que nós fomos chamados, né? Que a gente possa cumprir o nosso papel, que a gente possa se colocar na brecha, se dispor ao Senhor para ser usado por Ele no mundo, na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida das irmãs da igreja, né? E de realmente ser sal e luz do Senhor onde a gente vive. Que o Senhor nos abençoe, né? Que ele complete aquilo que ficou faltando aí na palavra dele. E fica o desafio para vocês, né? Lerem o livro de Esther, né? Vendo o mover de Deus, o agir de Deus, daquele que conhece por inteiro o risco do bordado, que sabe onde tudo se encaixa. Que Deus nos abençoe. Amém.
Gente, só um minuto, deixa eu só sair aqui de novo. Só um minuto. Mesmo que eu ande igual, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é presente. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é presente. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz é o seu amor. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Oh, tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. E ainda que os montes se movam, e ainda que as colinas sumam, teu amor por mim prevalecerá. Teu amor por mim prevalecerá. E ainda que as colinas, e ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. E ainda que os montes se movam, e ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. E ainda que os montes se movam, e ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em
com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem toda fé com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Foi isso. Eu queria que você me ouvisse para motivar o mudo. É muito bom, né? Chegar no final do ano, vendo o rosto de todas as irmãs, né? Nosso agradecimento a Deus, em primeiro lugar, com certeza, e às irmãs de Vila Cristina, né? Que têm nos apoiado tanto no nosso trabalho, e a cada uma que tem ajudado. E eu quero ler o Salmo número 100. Quando falamos de celebração, né? Não é essa aí que o mundo faz, mas é uma verdadeira celebração, né? A palavra do Senhor diz assim: celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Amém. Toda glória para o Senhor Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos aí, que a Neuci está com o áudio dela aberto. Vamos pedir a dona Ruth para terminar para nós com oração. Depois a gente faz agradecimentos, voltamos para a Elisete. Vamos encerrar. A senhora pode, dona Ruth, orar para nós? Posso? Então. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença, muito agradecido, oh Deus, por esse dia que nós passamos na tua presença. Agora, Senhor Deus, que ouvimos a mensagem pela boca da irmã, que essa irmã tenha palavras como essa, dia após dia, que o nome do nosso Deus seja honrado e glorificado cada dia na nossa vida. Pedimos, Senhor Deus, para cada irmã que está nos ouvindo, que, Senhor Deus, ajuda cada um a vencer cada dia, porque tu sabe que são muitas coisas que às vezes atrapalham nós nesse mundo aqui, mas com o poder de Deus, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou de tal maneira. Pai querido, nós agradecemos por tudo, e é no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Então, mais uma vez, né? Meu muito obrigada a você, Silvana, por tudo. Márcia, Bia, muito obrigada, nossa menina, a Bia, essa menina está crescendo, desenvolvendo, aprendendo a tocar, isso nos faz muito feliz, Bia. Continue assim, crescendo para a honra e glória do Senhor. A diretoria, as irmãs puderam entrar, né? Tia Vilma, Neuci, Dona Ruth, Marinalva, Maria Luísa e Dona Margarida. Cirlei, muito obrigada por, né, trazer a Dona Margarida para junto de nós. Elisete, não posso deixar de não te agradecer. Você, Orli, companhia aí do Vila Cristina. Irmãs, e eu não, sabe, eu gosto demais e todo mundo sabe, mas o meu desejo, o meu coração é que a de março seja presencial.
que Deus, sabe, nos conceda mesmo esse privilégio de poder voltar, para poder abraçar todo mundo, estar junto, é muito bom, as irmãs sabem. E fica aí o meu agradecimento mesmo a todas vocês que participaram. Teve uma hora que tinha 54 janelas, né? Muito obrigada. E agora é com você, Elisete. Festa, e a Elisete é aquela, sabe, que fala o nome de todas, ela tem tudo bonitinho lá, né? E fica aí, gente. Recebe assim o meu abraço, dona Dita, que sarou, foi muito feliz. Muito obrigada. E o meu agradecimento a vocês pelas orações, viu, irmãs? Foi uma semana difícil, eu perdi meu primo, sei que vocês cuidaram de mim ali, eu aqui bem, alegre, foi por causa da oração de vocês. Deus abençoe vocês. Elisete, agora é com você. Eu quero, só um minutinho, eu quero só agradecer as meninas da Genebra, que entraram pela primeira vez hoje, a Magali. Muito obrigada, Magali. Tem um tanto da Genebra aí que eu vi. Então, muito obrigada a vocês, viu? Elisete, agora é de verdade com você.